Que a paz, o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela participação. Obrigado por esses momentos, né? Entendamos, né? Que quando eu chamo a paciência, a participação de cada um, não que a gente tenha que encher de pessoas, mas paciência com que vocês dedicam o seu tempo ao Senhor, não a mim, ao Senhor. Porque quando nós dedicamos o tempo ao nosso conhecimento, ao nosso aprendizado, estamos mais perto de Deus do que nós imaginamos. Somos criações de Deus. Somos almas que fomos criadas à imagem e semelhança desse Pai. E a lição de hoje vai bem por esse caminho. Então, boa noite. Que seja um momento maravilhoso e, embora possa ter algum contratempo em sua vida, saiba que viver vale muito a pena. A vida é um manancial de aprendizados. A lição de hoje vai bater muito em cima disso. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 62. Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida, no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Face a tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais, antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando eides por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio, no entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Então, é a vida, né? Deixa eu ver se eu consigo posicionar esse texto num lugar melhor que não... não tem muito o que fazer. Ai. Eu com minhas brigas, né? Vocês vão me ver daqui a uns 10 anos, assim queira Deus, ainda lutando com esse... Não sei que pareça alguma coisa melhor, né? Mas aqui não vai atrapalhar tanto. Deixa eu ver. Ficou um pouquinho menor, mas... O que nós temos a falar sobre essa lição de hoje? Maturidade é algo muito importante, né? Maturidade não está ligado só à idade biológica ou cronológica. Maturidade, ela está ligada à nosso aprendizado, a quantidade não de informações, mas de como nós trabalhamos essas informações. Maturidade é a capacidade nossa de lidar com as coisas de uma maneira melhor. Estou procurando palavras, pensando bastante, porque às vezes não, normalmente no mundo, quando fala em maturidade, a gente fala em pessoas antigas, velhas, idosas, termos às vezes pejorativos. Não é disso que eu falo. Maturidade, eu falo, é a capacidade que nós temos de avaliar e se colocar numa situação. Eu acho que a situação que nos envolve, ela pode ser vista de muitas maneiras. Porém, quando nós temos essa experiência, essa capacidade de análise, essa capacidade de reflexionar, nós estamos fazendo uma reflexão, de reflexionar em relação ao mundo, às situações, eu acho que isso é maturidade. Por que eu estou falando que eu acho que é isso? Porque talvez vocês tenham uma noção de maturidade mais
certeiras do que a minha. Então, a Joana toca exatamente nessa maturidade. Eu vou acompanhar o texto, ela fala em experiências, em vida, mas eu vou chamar de maturidade. Que quanto mais experiências nós temos, quer dizer que nós seremos mais maduros? Não, não. Porque há pessoas que não aprendem com as suas experiências. A maturidade é a capacidade de ir além da experiência, de viver aquela experiência e trazer dela as lições necessárias. Então ela inicia aqui, tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Então, Dan, a Joana te desmentiu. Ela não falou nada de maturidade. E ela está falando que a experiência é um valor que eu consigo na minha vida. Tá. Não. Nós dois falamos a mesma coisa. Só que ela fala em um sentido amplo e eu digo em um sentido momentâneo. Qual a diferença? Tudo que nós vivemos, todos os nossos aprendizados, essa nossa experiência, essa vivência que nós temos, é certo que em algum momento lá na frente, seja nessa ou na próxima vida ou em outra vida, nós iremos aproveitá-la. Fará todo sentido. Você pode até pensar assim, mas eu não lembro do que aconteceu no passado. Não, você não lembra. Não é que você esqueceu. Não, que está guardado. O propósito é, quando nós passamos por experiências, a ideia é que nós confrontemos as nossas situações, a nossa realidade, os nossos pensamentos, e que esses, sim, tornem-se vivências, tornem-se novas atitudes. Aí vem a maturidade. Tendo a maturidade, ela é colocada, né? Ela torna-se um atributo daquele espírito. Quando a gente vê uma criança novinha e vê nessa criança uma disposição, um pensamento muito mais amplo do que aquela idade cronológica daquele ano que ela está vivendo, e a gente solta aquela frase, né? Esse é um espírito velho. Não é? Qual espírito que não é velho? O planeta está na classe de provas e expiações. Há muito ele já não é um planeta primitivo. Somente na fase de planeta primitivo é que são criados espíritos. Então aqui já não se cria espírito há muito tempo. É controverso? Sim. É certa essa afirmação? Talvez parcialmente e talvez certamente. Porque em alguns livros eu já vi que mesmo o planeta não estando na classe de primitivo, ele continua criando espíritos, mas não para habitar nesse planeta, vai habitar em outros. Então podemos dizer que sim, nós saímos da fase do primitivismo. Não temos mais entre nós espíritos novos. Então, por consequência, todos os espíritos são velhos. Mas, Dan, se você está dizendo isso, é um erro. Eu vejo espíritos, vejo pessoas, no caso, encarnadas, né? Pessoas afoitas, pessoas cheias de cabeça, né, voada. E eu vejo outras tão centradas, tão compenetradas, tão diferentes. É lógico que um espírito é velho e outro espírito não é tão velho, então. Às vezes até o contrário. A referência no mundo espiritual não é
tempo de existência? Maturidade. A quantidade de experiências vividas e aproveitadas. Se olharmos num termo mais amplo, a experiência da qual a Joana fala aqui é a maturidade. Porque a gente pode passar por várias experiências e não aprendemos absolutamente nada. Mas ela diz a experiência no sentido de aprimoramento da nossa condição. Então, sim, é uma maturidade. Então, tenhamos essa noção de que tempo cronológico nada tem a ver com o espírito. O que o espírito ele conserva, mantém, são as tendências. Que tendências são essas? Das suas experiências, da sua maturidade espiritual, da sua maturidade moral. Então, quanto mais experiências nós temos, quanto mais aprendizado, quanto mais situações que somos colocados, e quanto mais transformamos aquilo ao nosso favor, maior maturidade nós teremos, mais evoluídos seremos. Por isso que às vezes na matéria trazemos o esquecimento do passado, que é benéfico. Esse esquecimento não é para nos despistar, mas é que para nós não ficarmos com a tendência de seguirmos as situações do passado. Ah, mas que eu já fui um assassino no passado? Você é um assassino nessa também? Não tem nada a perder, tem tanta coisa difícil. Essa é uma lição muito interessante. Servir ao mal, às vezes, é muito mais fácil que servir ao bem. Não digo ao mal de fazer o mal, mas de não progredir, de não se empenhar. Quando Joana coloca aqui estrada percorrida, caminho conhecido, significa que toda vez que nós vamos experimentar coisas novas, nós erramos? Não. Significa que toda vez que nós experimentarmos, vivenciarmos coisas novas, se não sabemos como proceder, há um grande ou há um risco, vou tirar o grande, há um risco de errarmos. Então, o momento que nós percorremos, no momento que nós entendemos, não é? Esse caminho, ele fica conhecido. Vamos dar um exemplo bem grosseiro. Eu sou o rei dos exemplos grosseiros, né? Mas vamos lá. Exemplo bem grosseiro. Você está dirigindo um carro. Do seu lado está um amigo que está percorrendo o mesmo caminho que você. Você olha para frente, você dirigindo, você tem a preocupação de olhar o caminho, de ver se não está indo para o lugar errado, desviar dos buracos. Ao mesmo tempo, quando a estrada permite, você consegue olhar a paisagem, consegue desfrutar daquele cenário. O seu amigo, nesse meio tempo, ele está mexendo no aparelho de som, ele está lendo um livro, ele está futucando alguma coisa e não está prestando atenção. Todos dois tiveram a mesma experiência, não tiveram? Ambos. Qual foi a experiência? De estar num carro, transitando de um ponto A até um ponto B. Mas quem aproveitou? O motorista, porque percorreu? Ou aquele que não estava atento? É lógico, o motorista. Não porque ele estava dirigindo, mas porque ele observava. Ele sabia. Aquela pessoa que estava lá dele, se tirar a pessoa do carro e colocar na estrada, talvez ela não saiba nem onde ir. Ou, lembra que é uma reflexão, nós vamos olhar para todos os pontos. Se essa pessoa que está do lado, lendo, mexendo lá no aparelho de som, ela foi uma pessoa extremamente experiente, conhecedora desse percurso de cor e salteado. Quem está aproveitando
Continua sendo o motorista do carro, continua. Porque está descobrindo coisas novas. Mas e o passageiro não aproveita de nada? Ele aproveita o tempo percorrido em companhia de uma outra alma. Ele olha, ele se interage. Talvez esse caminho ele já o conheça, mas está experimentando outras sensações. Em tudo para nós são aprendizados. Como nós vamos aprender? Essa é a questão. Seremos um passageiro desatento que nunca viu o caminho, só quer chegar no outro ponto? Mas se chegar no outro ponto, como é que nós chegamos lá? Nós não sabemos. Ou seguiremos como um motorista bem atento, prestando atenção em tudo, tentando reter e guardar as melhores coisas, né? Ou então nós já percorremos isso tantas vezes que a gente está cansado de percorrer, mas toda vez que a gente chega no destino, sempre falta alguma coisa. Podemos assim fazer uma analogia. O motorista é aquele dedicado, aquela pessoa que almeja o seu futuro e que quer mudar. Aquele que acompanha sem conhecer a estrada pela primeira vez e não presta atenção, é aquele que vive a experiência, vive o momento, mas ainda não está preparado para chegar àquele destino. E o terceiro, aquele que já conhece o caminho, seria aquele que ainda não entendeu o porquê ele está transitando. Podemos fazer essa analogia com todos nós. Quem somos nós? E ela continua. Face a tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Quem está no volante sabe o quão difícil é manter o carro na velocidade, quão difícil é não vacilar e perder o controle. O passageiro, ele poderia estar atento, ajudando o motorista, como um companheiro, um amigo, facilitando, tirando um pouco daquele estresse, aproveitando também a viagem. Então lembre-se, nem sempre as pessoas que caminham uma mesma experiência estão aproveitando aquela experiência. E não há como cobrarmos daquela pessoa qualquer tipo de ajuda ou qualquer tipo de compromisso, porque é pessoal. Tudo aquilo que nós imaginamos talvez não seja o como nós fazemos. Eu falava no centro, na semana passada, que a Bíblia já nos alertava que haveriam falsos deuses, falsos profetas, que muitas bocas iriam louvar a Deus, mas por trás iam apunhalá-lo. Então, existe uma mudança na nossa existência, existem grupos que se formam para contorcer as verdades. Tanto que o Espiritismo, ele tem uma frase que é muito interessante. Prefiro descartar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso é algo muito importante para nós. Estamos numa caminhada em que as nossas certezas, as nossas paixões, as nossas convicções podem nos levar a um caminho tortuoso e sombrio. Muito, mas muito afastado dos caminhos do Cristo. Embora aquele a quem nós estamos seguindo nos fale que está com Deus, nos fale que os carrega. Por isso que eu sempre digo para vocês, aqui estou como mais um a pensar. Ninguém me siga, pelo amor de Deus. Certamente eu não saberei o caminho. Mas eu chamo, convoco, estimulo sempre a todos a pensar, a descobrir o seu caminho, a viver a sua experiência própria.
pensar por si, a dar ao próximo a oportunidade do perdão, da compaixão. Então, acharmos que teoria e prática são coisas semelhantes, nós erramos. Quando eu estudava, tinha uma frase no quadro que é muito clara, eu guardei, isso me impactou tanto que eu guardei. Tem uma frase na aula de elétrica que dizia assim: na prática, a teoria é outra. E aqui ela fala a mesma coisa, existe uma grande distância. Teoria é tudo bonito, mas na prática existem diversas, imensas variáveis. E ela continua: medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. A gente pudesse pegar essa frase, colocar no espelho, nos espelhos, né? Sempre que nós formos a esse espelho, nas portas, e lermos essa frase. Meditas mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Sem luta, sem revolta, sem tristezas. Seria bom? E ela fala: quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Adão, não tudo que eu faço é de caso pensado. As minhas convicções, meu pensamento, a minha atitude é uma atitude moralmente correta. Será? Será que você não tem mais nada a aprender? Será que aquilo que você vê hoje é o que é realmente verdadeiro? Será que a raiva que você tem de um parente, a inimizade que você tem de um amigo, a dificuldade em alcançar um posto melhor na sua classificação profissional, será que tudo isso é alguma imposição do mundo espiritual? Será que tudo que você faz, os espíritos estão te atormentando? Porque está sendo perseguido o tempo todo? Há um texto que diz que os espíritos que nos acompanham, os dito obsessores, são castas muito semelhantes a nós, em um processo de redenção conjunto. O que nós temos ensinado ou o que nós temos mostrado para esses espíritos? Que nós somos mansos e pacíficos? Ou que nós somos conflituosos, nervosos, assustados, ansiosos, intranquilos internamente? Já notaram a ligação? Quando nós descompensamos, eles têm uma área de atuação muito maior. Então, ela diz para evitarmos agir por impulso. E o que é agir por impulso? Ficarmos indignados, magoados, irados, nervosos, com raiva. Quantas decisões que nós tomamos que nós gostaríamos de voltar no tempo e desfazer? Quantas palavras nós falamos que nós gostaríamos de voltar no tempo e desfazer? Quantas brigas que nós nos envolvemos que gostaríamos de voltar no tempo e desfazer? Isso nós estamos falando de uma parte. Agora imagina, você passa a vida toda numa luta interna, com valores que você imagina serem os melhores possíveis. Quando desencarna, você olha e viu que passou uma vida inteira cometendo erros. E terá que voltar à Terra, na posição
talvez, né, numa posição contrária, vivendo conforme aquele irmão do qual você não gostava dele, ou vivendo com ele ao lado dele. Eu lembro sempre dessa frasezinha de uma Kombi, né, que eu vi. Não lembro agora se foi uma Kombi ou um caminhão, mas estava escrito lá. Ter ódio é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Você está esperando que o outro morra? Não é morra de morte, não, tá, gente? Por favor. Mas morra que se dê mal. Que ele aprenda a lição, que ele não sabe aquilo que você já conhece, que foi herdado do seu pai, da sua mãe, aquilo que você lê e aprendeu dentro dos seus grupos. Ele tem que pagar por aquilo. Quando eu olho no espelho, quantas tristezas eu tenho do meu passado por acreditar em pessoas mais tolas do que eu. Tiveram a vida de um modo tão obtuso. De ter aberto mão de companhias que me olharam com um olhar tão arbitrário, tão difícil, tão rancoroso. Durante o tempo eu cheguei até a pensar. Hoje vocês conhecem uma pessoa um pouco mais pacífica. Houve uma época em que um amigo falou: não, não consigo mais conviver com você, você é muito intransigente. Eu, graças a Deus, você perto de mim, você me atrapalha. Olha, que herege eu fui. Uma pessoa que me ensinava muito, me ensinava a ter paciência, me ensinava a desenvolver a tolerância dentro de mim, que cobrava de mim que eu fosse uma pessoa melhor, que tivesse compaixão. E ela continua, ó. Ela não para não, tá? Agora, por final, ela diz: há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Entrou a palavra especial. Experiência nós podemos ter muitas, né? Atitudes, tantas quantas. Mas olha o que ela fala. O homem sábio. Quando eu falo homem, é um homem e mulher. É um homem, um ser humano. A pessoa. A pessoa sabe. Ela estabelece a hora para as realizações superiores. Como estabelece? Porque ela é sábia. Porque essa sapiência, essa sabedoria é o quê? Maturidade. Ela é capaz de olhar no meio da adversidade, das situações difíceis, e saber tomar a decisão correta. E saber sair daquela condição colocada. É uma pessoa que cai numa experiência ainda não conhecida, como nós vimos aqui em cima, né? Mas tem mais chance de acertar do que de errar. Quem dera se eu fosse assim. Quem dera eu poder ser uma pessoa sábia, uma pessoa madura, uma pessoa com grande experiência. Mas, calma aí, não estou fazendo de coitado aqui, não. Não. Eu já tenho uma boa condição, graças a Deus. Você não está sendo humilde. O pessoal até brinca, você está sendo desumilde. Isso não existe, tá? Alguma coisa não existe. Tenha desesperado, tudo bem. Mas desumilde? Você não está sendo humilde, você já está dizendo que é bom? Eu falei, não. Estou dizendo que eu já estou numa condição melhor. Para quem eu era, como eu falei agora para vocês, hoje meu patamar de tolerância melhorou bastante. Muito longe daquilo que eu gostaria de ser.
Mas a cada dia eu vou tentando, tentando eu não digo, mas eu estou me esforçando mais para melhorar. Ainda não acertei a mão em como melhorar essa caminhada. Porque até para aproveitarmos, transformarmos as experiências em sabedoria, em maturidade, tem um caminho, tem um modo de fazer. Leva tempo. E, às vezes, tomamos muito cascudo no meio desse caminho. Mas lembre-se, vale sempre a pena. Tudo na vida vale a pena. Hoje eu falava isso com a minha mãe. Eu tenho fé na humanidade. As pessoas... Antigamente eu era daquelas pessoas que... essa humanidade do jeito que está não tem mais jeito. Tem que acabar tudo. Deus tem que vir destruir tudo e começar tudo do zero. Puta fé. Eu chego a me arrepiar quando eu lembro disso. E eu olho para o céu e falo, Deus, o que aconteceu que eu mudei? Obrigado. Tive grandes oportunidades de aprendizado, como eu estou tendo sempre, de confrontar a vida. Então, eu sei que nem todos têm essa condição de ter um tempo para si. Mas comece assim, buscando um tempo para si. Comece a olhar a sua vida em volta, as pessoas com quem se relaciona. Procure entender como você é visto. Só podemos mudar aquilo que nós sabemos, o que nós conhecemos. Que essa reflexão de hoje, ela possa ter em nós essa possibilidade de olharmos para dentro de nós mesmos e perguntar se valeu a pena, ou melhor, se está valendo a pena. Dan, eu não estou bem comigo, eu gostaria de ser uma pessoa diferente. E o que você tem feito para ser uma pessoa diferente? Querer não é poder. Vontade não resolve as coisas. A questão é, como diz a Joana, medita mais antes de agir, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Comece invertendo. As suas decisões são tranquilas? São alentadoras? Aquilo que você fala pacifica? Aquilo que você fala atrai nas pessoas as coisas boas? Hoje também comentava, tive a oportunidade de ir com minha mãe na estrada, fomos conversando. Quando nós falamos em clima de ódio, nós falamos exatamente das pessoas que fomentam um estado de ansiedade nas outras, gerando num grupo opositor tudo de ruim, gerando um medo, fomentando a discordância, uma disputa de família. Aquele que fala, você tem direito a mais do que isso, estão te passando a perna. Num grupo de amizades, a pessoa chega e fulano está se sentindo, já viu? Num grupo de trabalho, tá vendo? Aquele lá é peixinho do chefe. E assim por diante. Quem somos nós? Qual é a palavra que sai da nossa boca? É aquela tranquila? É aquela que alenta? Ou é aquela que provoca? E possamos guardar essas lições maravilhosas. Não estou chamando a atenção de ninguém, não. De novo, vou bater sempre nessa tecla. São reflexões. Se você não se vê assim, perfeito. Parabéns, você já deu um passo imenso. Mas se você se vê assim, mas Dan, como é que eu faço para mudar? Ela está dizendo, medita mais. Reflete mais a tua vida.
Tenta não cair nas armadilhas tristes e torpes de que as facilidades do mundo nos entrega. Os pensamentos rasos, vazios, que não levam às pessoas um consolo. Hoje, lá no local que nós fomos, passava um programa que era, não sei se vocês já viram, aquela operação de aeroportos. Aí pessoas que estão traficando, etc. E Polícia Federal tem que descobrir, não lembro mais nem qual é o nome do programa, mas hoje eu via lá uma coisa, e eu lembro claramente, que há uns 15 anos atrás, quando eu assistia esse programa, eu falava, bem feito, foi pego com a boca, sabia que estava fazendo errado, por que fez? Hoje eu olho e falo, Jesus, coitado, porque por mais ignorante que seja da palavra de Deus, por mais distante que esteja do bem, é uma pessoa que ainda não compreende a justiça divina. Ah, eu sou santo agora, não é? Claro que não. É que eu sou tão devedor quanto qualquer um daqueles, eu estou com pena de mim mesmo. Estou com compaixão de mim mesmo, que provavelmente não aquela situação em si, mas foi o Carlinhos Conceição que fala, se eu não me engano, foi o Chico com a Emmanuel, né? Qual a diferença do mal e do bom? Ah, não há diferença, apenas o mal foi pego, foi descoberto. Então talvez eu seja um desses que hoje foi descoberto. Descobriram quem eu sou. Na verdade, eu descobri. E agora é uma longa jornada. Eu convido a cada um a trilhar. Não a mim, não por meu intermédio, mas a trilhar a sua vida. Analisa seu dia, analisa a sua situação, analisa teus pensamentos, analisa se o que você está vivendo é bom ou é ruim, por que não é bom, por que não é ruim. Analisa como você fala com as pessoas, o que você fala. Se as pessoas se agradam estar do seu lado, ou as pessoas que estão do seu lado, como elas se comportam. Porque nós somos um espelho. Que Jesus abençoe a todos. Estourei muito tempo. Me perdoa, tenha paciência comigo, e que seja hoje um início maravilhoso de uma semana que cada um possa aprender e ficar mais sábio, mais experiente, mais maduro. Vamos à nossa prece? Jesus, divino e amado Mestre, Senhor das nossas vidas, amado amigo, obrigado por não nos deixar para trás. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Hoje, Senhor, somos versões muito melhores do que éramos. Cada um de nós tem algo a comemorar. Cada um de nós tem algo a agradecer a Ti, a Deus, a esses amados amigos espirituais. Cada um de nós tem a possibilidade, a probabilidade de dizer: hoje eu sou melhor nisso, mesmo que seja algo para nós insignificante, Senhor. Mas para Ti é a luz que brilha no meio da escuridão. Até um vagalume, quando ele pisca no meio daquele campo todo escuro, a gente percebe. Que sejamos nós, esses pequenos vagalumes. Podemos não iluminar o caminho, mas marcamos a nossa presença. Já começamos a mudar o rumo da nossa existência. Não da existência física, mas da nossa existência como espíritos. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado por esse carinho alentador. Obrigado pelo seu amor em nossas vidas. Que essa semana se inicie com muitas bênçãos para cada irmão.
inicie com conquista de novos bens, nova maturidade, novos pensamentos. E que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Que o vosso amor, a vossa paz, a vossa luz seja conosco. Uma semana abençoada para todos. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, aos homens de boa vontade. Que Jesus esteja sempre junto de nós. Que assim seja, e graças a Deus.